há nomes que se tornam sinônimos de épocas inteiras. Quando dizemos Renascimento, quase sempre imaginamos uma única pessoa, Leonardo da Vinci, o artista que criou os sorrisos mais enigmáticos da história da arte. O cientista cujos desenhos anatômicos surpreendem pela precisão até hoje. O inventor que, 500 anos antes de existirem, desenhou um helicóptero, um tanque e um submarino. Mas quem foi realmente este homem? Como pôde o filho ilegítimo de um simples notário de uma pequena vila toscana tornar-se amigo de reis e o gênio mais requisitado de seu tempo? É verdade que não foi apenas pintor, mas também engenheiro, anatomista, músico, arquiteto, botânico e escritor. E que segredos e projetos não realizados se escondem por trás de suas famosas obras? Nesta história, percorreremos toda a trajetória de vida de Leonardo. Descobriremos por que ele deixava a maioria de seus quadros inacabados, como, arriscando-se a ser acusado de heresia, dissecava cadáveres em segredo à noite para estudar a estrutura do corpo humano. E por que muitas de suas geniais invenções nunca saíram do papel. Esta não é apenas a história de um artista, é a história de uma curiosidade humana, sem limites, de uma mente que tentou abranger e compreender o universo inteiro, desde o voo de uma libélula até o movimento dos planetas. Nosso relato começa em 1504, 1452, na pequena vila de Vinci, perdida entre as colinas e os olivais da Toscana. Leonardo nasceu perto de Florença de uma relação extraconjugal. Seu pai era Piero da Vinci, um jovem e bem-sucedido notário florentino, e sua mãe, uma simples camponesa chamada Caterina. Segundo as leis da época, sua condição de ilegítimo lhe fechava muitos caminhos. Não podia ser notário como seu pai, nem médico, nem advogado, nem se juntar aos grêmios prestigiados. Seu futuro parecia muito incerto. No entanto, essa desgraça de nascimento talvez tenha se tornado seu maior dom. Mas, ao não poder seguir um caminho trilhado, desde criança viu-se entregue a si mesmo e à natureza. Passou os seus primeiros anos não em uma carteira estudando latim, mas no campo, na fazenda de seu avô. Passava dias inteiros vagando pelas colinas, pelos campos e pelos rios dos arredores. Não se limitava a passear, observava tudo o que o fascinava. Podia passar horas seguindo o voo de um pássaro, tentando compreender como exatamente suas asas criavam a sustentação. Desenhava em seu caderno como a forma das nuvens mudava antes de uma tempestade. Estudava como a água contornava as pedras em um riacho criando redemoinhos. Desmontava flores para entender a estrutura de suas pétalas e estames. Capturava lagartixas e insetos para estudar a anatomia de suas patas e asas. A natureza foi sua principal mestra e a curiosidade seu principal motor. Ao contrário de outras crianças, não via nenhuma diferença entre a arte e a ciência. Para ele, o desenho não era simplesmente uma forma de representar algo belo, era uma ferramenta de investigação. Não desenhava para mostrar como algo parecia, mas para entender por que parecia daquela maneira e como funcionava. Essa abordagem se tornaria a base de todo o seu gênio. Seu pai Piero, embora não pudesse dar sua profissão ao filho, viu nele um talento extraordinário para o desenho. Segundo a lenda, quando Leonardo tinha cerca de 14 anos, seu pai lhe deu um escudo de madeira e pediu que o pintasse. Em vez de desenhar um brasão ou um santo comum, o jovem Leonardo, inspirado pelas histórias da Medusa Gorgona, decidiu representar um monstro. Levou para seu quarto lagartixas, cobras, morcegos e grilos e, combinando partes de seus corpos, criou uma imagem de um monstro incrivelmente realista e aterrorizante que parecia prestes a sair do escudo. Ao ver esta obra, seu pai ficou tão impressionado que vendeu o escudo a um comerciante e comprou um novo para seu filho. Mas o mais importante foi que ele compreendeu que não tinha diante de si um menino talentoso, mas sim um futuro grande artista. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria toda a vida de Leonardo. Tirou-o da aldeia e levou-o para Florença, a capital cultural do mundo da época, a cidade onde as maiores mentes e artistas criavam. Lá, entregou seu filho à oficina do pintor mais famoso e influente de Florença, Andrea del Verrocchio. Para um menino ilegítimo de uma pequena aldeia, esta era uma oportunidade incrível. Ele havia chegado ao epicentro do Renascimento italiano e sua verdadeira formação estava apenas começando. A oficina de Andrea del Verrocchio em Florença não era um simples estúdio de arte, era uma autêntica fábrica universal da época do Renascimento. Verrocchio não era apenas pintor, mas também escultor, ourives e engenheiro. Lá se criavam não apenas quadros, mas também estátuas de bronze, fontes de mármore, joias e até complexos mecanismos teatrais. Para o jovem Leonardo, com sua curiosidade sem limites, este era o lugar ideal. Ele havia mergulhado em um mundo onde a arte e a tecnologia estavam inseparavelmente unidas. A vida de um aprendiz era dura e monótona.
Leonardo começou do mais básico. Durante anos, moeu cores misturando pigmentos minerais com óleo. Preparou tábuas de madeira para pintar, cobrindo-as com camadas de gesso. Ele aprendeu a fabricar pincéis, estudou a química dos pigmentos, os fundamentos da óptica para compreender como a luz incidia e a anatomia para representar corretamente o corpo humano. A oficina de Verrocchio era famosa por seus estudos anatômicos e Leonardo absorveu esse conhecimento com avidez. Mas muito em breve ficou evidente que ele não era um simples aluno aplicado. Seu talento era de uma ordem superior. Ele não se limitava a copiar, investigava. Quando lhe era pedido para desenhar um tecido, não se limitava a desenhar as dobras, fazia dezenas de esboços. Ele estudava como o tecido enrugava, como refletia a luz e como sua textura afetava a cor. Criava modelos de argila, envolvia-os em tecido úmido e os desenhava por horas, buscando um realismo absoluto. Foi na oficina de Verrocchio que ocorreu o lendário episódio que marcou o nascimento de um novo gênio. Verrocchio recebeu a encomenda de um grande quadro, o Batismo de Cristo. Enquanto trabalhava nele, como era costume, encarregou seu melhor aluno, Leonardo, de pintar uma das figuras secundárias, o anjo que segura as vestes de Cristo. Quando Leonardo terminou sua parte, a diferença era assombrosa. As figuras pintadas pelo próprio Verrocchio eram boas, mas foram feitas no estilo tradicional e algo rígido da época. Mas o anjo de Leonardo estava vivo. Seu cabelo era suave e sedoso, seu olhar profundo e espiritual, e as dobras de suas roupas pareciam reais. Leonardo aplicou uma nova técnica desenvolvida por ele, o esfumato, uma névoa quase imperceptível que suavizava os contornos e criava uma sensação de perspectiva atmosférica. Segundo a lenda, quando Verrocchio viu o anjo pintado por seu aluno, ficou tão impressionado com aquela maestria sobrenatural que, zangado, quebrou seus pincéis e jurou nunca mais tocar na pintura, reconhecendo que o discípulo havia superado o mestre. Aos 20 anos, Leonardo foi admitido na Guilda de São Lucas, a Guilda dos Artistas de Florença, o que lhe dava o direito de trabalhar como mestre. Independente, abriu sua própria oficina e as encomendas não demoraram a chegar. Mosteiros, igrejas, cidadãos ricos, todos queriam um quadro do jovem e incrivelmente talentoso artista. Mas é aqui que se manifesta pela primeira vez a principal tragédia do gênio de Leonardo. Ele era um perfeccionista até a medula, mas seus interesses eram demasiado amplos. Podia começar a trabalhar em um quadro, mas no processo deixar-se levar pelo estudo da óptica para entender como a luz incidia. Ou começava a estudar botânica para representar com a máxima precisão as plantas do fundo, ou mergulhar de cabeça na anatomia para compreender qual músculo era responsável por uma ou outra emoção no rosto de um personagem. A pintura para ele não era um fim, mas um subproduto de suas intermináveis investigações. Como resultado, a maioria de suas primeiras obras florentinas permaneceu inacabada. A famosa Adoração dos Magos, uma obra genial em sua composição e conceito, foi simplesmente abandonada na fase de esboço porque sua mente já estava cativada por tarefas novas e mais interessantes. Essa falta de compromisso com as encomendas lhe rendeu a reputação de homem talentoso, mas pouco confiável. Mas ao próprio Leonardo, isso parecia importar pouco. Sua verdadeira paixão não residia em terminar as obras, mas no próprio processo de conhecimento. Seus famosos cadernos, que manteve por toda a vida, já nesse período, começam a se encher de milhares de desenhos, esboços e anotações. Ele que escrevia da direita para a esquerda em escrita especular, seja para manter suas ideias em segredo ou simplesmente porque ele, sendo canhoto, me achava mais confortável. Ele desenhava tudo, os redemoinhos da água, os perfis de transeuntes com rostos interessantes, a estrutura da asa de um morcego, os planos de guindastes e máquinas de guerra. Seu cérebro era como uma máquina incansável que absorvia, analisava e sistematizava todas as informações sobre o mundo ao seu redor. Ele não era apenas um artista, era o primeiro cientista verdadeiro no sentido moderno da palavra. No entanto, Florença, cidade de banqueiros e mercadores, era pequena demais para ele. Aqui se valorizava o resultado, o quadro terminado, a estátua, mas Leonardo valorizava o processo, a pesquisa. E quando ouviu que em Milão, na corte do duque Ludovico Sforza, não se precisava tanto de pintores quanto de engenheiros militares, arquitetos e organizadores de festas suntuosas, compreendeu que era sua oportunidade. A oportunidade de realizar todos os seus talentos, não apenas o pictórico. Em 1482, aos 30 anos, Leonardo da Vinci abandona Florença e segue para Milão, rumo a um novo capítulo de sua vida que lhe traria fama mundial. Ao chegar a Milão, Leonardo apresentou-se ao duque Ludovico Sforza, não como um artista, mas antes de tudo como um engenheiro militar. Em sua famosa carta de apresentação a título de currículo, detalhou em 9 pontos suas habilidades na arte da guerra.
Ele afirmava que podia construir pontes leves e portáteis, criar novos tipos de máquinas de cerco, catapultas e morteiros, projetar fortalezas inexpugnáveis e até carros blindados, que hoje chamaríamos de tanques. E somente no último ponto, o 10º, acrescentava modestamente que, em tempos de paz, na pintura, posso competir com qualquer outro, seja quem for. Ludovico Sforza, o governante de Milão, era um homem ambicioso e belicoso. Sua corte era uma das mais brilhantes da Europa, mas ele precisava constantemente de engenheiros militares para fortalecer suas posições. Ele contratou Leonardo e assim começou o período mais longo, talvez o mais produtivo na vida do mestre, que durou quase de 17 anos. Paradoxalmente, a maioria dos grandiosos projetos militares de Leonardo nunca saiu do papel. Seus projetos estavam séculos à frente de seu tempo. Ele projetou armas de múltiplos canos, protótipos de metralhadoras, submarinos e trajes de mergulhador. Mas a tecnologia da época simplesmente não permitia realizar essas ideias audaciosas. Suas habilidades encontraram aplicação em campos mais pacíficos e ele trabalhou como arquiteto participando do projeto da cúpula da Catedral de Milão. Ele se dedicou à hidráulica, desenvolvendo complexos sistemas de canais e eclusas para tornar navegáveis os rios da Lombardia. Foi um organizador insuperável de festas cortesãs para casamentos, recepções e carnavais, criando incríveis cenografias mecânicas, quadros vivos, trajes e autômatos. Para uma das festas, ele construiu um leão mecânico que podia andar e que, ao parar diante do rei, abria o peito do qual caíam lírios. Esses brinquedos não eram um simples entretenimento, eram uma demonstração do poder e da riqueza da corte milanesa. Mas, é claro, foi em Milão que Leonardo criou duas de suas maiores obras-primas. A primeira foi a estátua equestre de Francesco Sforza, pai de Ludovico. Leonardo abordou-se essa tarefa com um rigor científico, passou anos estudando a anatomia dos cavalos, fez centenas de esboços, modelou em cera e desenvolveu uma técnica única para fundir a gigantesca estátua de bronze de 7 metros de uma só vez. O modelo de argila do cavalo em tamanho real, que ele finalmente criou, assombrou seus contemporâneos por seu realismo e dinamismo. Estava pronto para ser fundido em bronze, mas as tropas francesas invadiram Milão e todo o bronze preparado para o monumento foi fundido para fabricar canhões. O próprio modelo de argila foi barbaramente usado pelos soldados franceses como alvo para praticar tiro com arco e foi completamente destruído. O maior monumento equestre da época nunca chegou a ser realizado, mas aqui a segunda obra-prima que criou em Milão chegou até nós, embora num estado semi-destruído. Foi o afresco da Última Ceia no refeitório do convento de Santa Maria de Le Grazier. Também aqui, Leonardo foi contra todas as tradições. Em vez da técnica clássica do afresco, pintura sobre gesso úmido, que exigia um trabalho rápido, decidiu experimentar. Ele utilizou tintas a óleo e têmpera, aplicando-as sobre a parede seca como se fosse uma tela. Isso permitiu-lhe trabalhar lentamente, fazer correções e alcançar uma incrível profundidade psicológica e detalhe. Ele representou não o momento da comunhão, mas o momento mais dramático da ceia, quando Jesus pronuncia as palavras "um de vós me trairá". Toda a composição é construída em torno desta frase. Vemos como uma onda de emoções, comoção, perplexidade, ira, medo se propaga a partir da figura de Cristo, que se senta ao centro numa postura de absoluta calma e aceitação do seu destino. Cada um dos 12 apóstolos reage à sua maneira. De acordo com o seu caráter, Leonardo, como um psicólogo genial, lhe transmite o seu estado interior através de gestos, posturas e olhares. Este afresco tornou-se o auge do realismo psicológico na pintura. Infelizmente, a sua experiência técnica falhou. A pintura começou a desprender-se ainda em vida do artista e a Última Ceia chegou até nós como uma sombra do seu antigo esplendor. Foi em Milão que Leonardo mergulhou de cabeça nas suas investigações mais secretas e perigosas. A anatomia. Para entender como desenhar o ser humano, não lhe bastava apenas observá-lo. Ele queria saber como era feito por dentro. À noite, em segredo, arriscando-se a ser acusado de bruxaria e excomungado pela igreja, dissecava cadáveres nos necrotérios dos hospitais. Ao longo da sua vida, dissecou mais de 30 corpos, homens, mulheres e idosos. O resultado destas investigações foram centenas de desenhos anatômicos incrivelmente precisos e belos. Foi o primeiro na história a desenhar em detalhe a estrutura do coração humano, as suas válvulas e vasos sanguíneos. Estudou o funcionamento dos músculos e dos ossos, criando desenhos que ainda hoje são utilizados nos atlas de medicina. Investigou o desenvolvimento do embrião no útero materno. Era ciência pura, impulsionada por uma curiosidade insaciável. Ele queria entender o que era a vida, como começava e como funcionava, e como se distinguia.
Estas investigações foram o auge do seu gênio, o ponto onde a arte e a ciência se fundiram. Mas em 1499, a vida pacífica em Milão chegou ao fim. As tropas francesas invadiram novamente a Itália, o duque Sforza fugiu, e Leonardo, tendo perdido o seu mecenas, viu-se obrigado a partir novamente. E a queda de Milão em 1499 marcou para Leonardo, que já tinha quase 50 anos, o início de um novo e agitado período. A era de estabilidade e o generoso mecenato do Duque Sforza tinha terminado. Passaria os anos seguintes numa constante peregrinação pelas cidades de Itália, oferecendo seus serviços a diferentes governantes, procurando um novo lugar onde o seu gênio pudesse encontrar aplicação. Primeiro, dirige-se a Mantua, a corte de Isabel de Este, uma mulher ilustrada e apaixonada pela arte. Lá ele cria o famoso retrato a lápis da Marquesa, que surpreende a todos pela sua vivacidade e semelhança. Isabel suplica-lhe que pinte um retrato a óleo a partir do desenho, mas Leonardo, fiel à sua natureza, adia o trabalho, promete, mas nunca o realiza, deixando-nos apenas este magnífico cartão. Depois viaja para Veneza, a cidade-república ameaçada por uma invasão do Império Otomano. Ela está mais interessada nos seus talentos como engenheiro militar do que como pintor. Leonardo propõe ao Senado de Veneza grandiosos projetos para a defesa da cidade. Desenha planos para criar barreiras submarinas móveis para bloquear a frota inimiga. Propõe designs de fatos de mergulho para ataques de sabotagem aos cascos dos navios, mas as suas ideias parecem demasiado audaciosas, demasiado futuristas e, acima de tudo, demasiado caras. Os venezianos agradecem-lhe cortesmente, mas nenhum dos seus projetos chega a ser realizado. Finalmente, em 1500, após quase 20 anos de ausência, Leonardo regressa a Florença. A cidade o recebe como uma lenda viva. Sua fama, especialmente após a criação da Última Ceia, ressoava por toda a Itália. Os monges do convento da Santíssima Anunciata encomendam-lhe um retábulo de Santa Ana, a Virgem e o Menino. Leonardo cria o cartão, um desenho preparatório em tamanho real. Quando este cartão foi exposto ao público, toda a Florença, jovens e velhos, como escreveu um contemporâneo, acorreu durante 2 dias para ver aquela maravilha. As pessoas ficaram impressionadas com a complexidade da composição, a ternura e a vivacidade dos rostos, mas como costumava acontecer com Leonardo, a obra não passou do cartão. Ele nunca transferiu o desenho para um painel, deixando-nos apenas esta obra-prima preparatória. Neste mesmo período, ocorre o acontecimento mais inesperado e talvez o mais sombrio de sua carreira. Em 1502, ele entra ao serviço do homem, que era seu completo oposto. Seu novo mecenas é César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. César era o general mais impiedoso, cínico e eficaz de seu tempo. Ele estava forjando seu próprio estado no centro da Itália com mão de ferro, sem hesitar em assassinato, traição ou perfídia, o que poderia ser um gênio humanista e, como Leonardo, a serviço de um demônio semelhante. Ele o serviu como engenheiro militar-chefe e cartógrafo. Leonardo percorre todas as terras conquistadas por Borgia, criando mapas de uma precisão incrível para a época. Não eram simples esquemas, utilizando instrumentos projetados por ele mesmo. Ele cria mapas à vista de pássaro, nos quais as cidades, os rios, as estradas e o relevo do terreno são representados com uma precisão fotográfica. Esses mapas eram uma ferramenta militar potentíssima que permitia planejar o movimento de tropas e a logística. Ele também projeta para Borgia novos tipos de armamento e fortificações. Esta aliança do gênio e da maldade foi breve. Assim que seu pai, o Papa, morreu, o poder de César Borgia desmoronou e Leonardo ficou novamente sem mecenas. Ele regressa mais uma vez a Florença, e é neste segundo período florentino que, ao que parece, começam a trabalhar em sua obra mais famosa, mais enigmática e mais debatida. Ele recebe uma encomenda de um rico comerciante de seda florentino, Francesco del Giocondo, para pintar o retrato de sua esposa, Lisa Gherardini. Este retrato ele passará para a história como a Mona Lisa ou a Gioconda. Leonardo trabalhou nele durante vários anos, o que era completamente atípico para ele. Ele não o abandonou, levava-o consigo para toda parte, retocando-o, corrigindo-o e aperfeiçoando-o constantemente. O que este retrato tinha de especial? Em primeiro lugar, foi uma revolução no gênero do retrato. Antes de Leonardo, as pessoas eram representadas em um perfil estrito ou em uma pose frontal estática. Leonardo vira sua modelo em 3/4, criando uma sensação de movimento e naturalidade. Em segundo lugar, ele a situa não sobre um fundo escuro e convencional, mas diante de uma paisagem misteriosa, quase fantástica, com rios e rochas que parecem ter vida própria.
Mas o segredo principal, claro, estava em seu rosto, em seu famoso e mal perceptível sorriso. Leonardo, utilizando sua genial técnica do esfumato, cria o efeito de uma emoção esquiva. Alfonso, quando olhamos diretamente para seus lábios, o sorriso desaparece. Quando olhamos para seus olhos, parece-nos que os cantos dos lábios se elevam novamente. A expressão de seu rosto muda constantemente, ela está viva. Ela não está posando, ela está pensando, ela está sentindo. O Leonardo não pintou simplesmente o retrato de uma mulher, pintou o retrato da alma humana, com toda a sua complexidade, mistério e profundidade. Segundo uma das versões, para manter no rosto de Mona Lisa essa expressão viva e melancólica durante as sessões, ele convidava músicos e bufões para que a entretivessem. Nunca entregou ainda o retrato a quem o encomendou, ficou com ele para si, considerando-o inacabado. O estado imperfeito desta pequena tábua de álamo tornou-se sua eterna companheira, seu testamento criativo, que ele continuaria a retocar quase até o dia de sua morte em Florença. Leonardo era um gênio reconhecido, mas a cidade era demasiado pequena para suas ambições e, o que é mais importante, estava demasiado orientada para a arte pura. Ao mesmo tempo, o centro da vida cultural e política italiana estava a deslocar-se para Roma. O novo Papa, São Leão da poderosa família Medici, havia iniciado uma grandiosa remodelação do Vaticano, convidando para sua corte os melhores artistas, arquitetos e cientistas de toda a Itália. Para Leonardo, que já passava dos 60 anos, esta parecia ser a última oportunidade para realizar seus projetos de engenharia e científicos mais audaciosos. Em 1513, ele aceita o convite e muda-se para a Cidade Eterna. São-lhe fornecidos apartamentos e um ateliê no próprio Palácio do Belvedere do Vaticano. Ele está rodeado de honras. O Papa mostra-lhe o seu favor. Parecia que finalmente o tão esperado triunfo havia chegado, mas a realidade revelou-se diferente. Roma não se parecia nem com Florença nem com Milão. Aqui fervilhavam ferozes intrigas cortesãs. Cada artista, cada arquiteto tinha seus protetores e seus inimigos. E o favorito indiscutível do Papa Leão, sua estrela absoluta, era um gênio jovem, impetuoso e incrivelmente talentoso, Michelangelo Buonarroti. A rivalidade entre Leonardo e Michelangelo havia começado em Florença, mas em Roma atingiu o seu auge. Não era uma simples competição entre dois artistas, era o choque de dois mundos, de dois temperamentos, de duas filosofias. Michelangelo era um escultor na alma, mesmo quando pintava. Sua arte era poder, drama, tensão, a força física do corpo humano. Era um homem apaixonado, taciturno, de juízos incisivos e completamente absorto em sua arte. Leonardo, em contrapartida, era um cientista, um investigador. Sua arte era harmonia, mistério, psicologia, os movimentos mais sutis da alma. Era um homem de mundo, charmoso e elegante, cujos interesses se estendiam muito além da pintura. Michelangelo desprezava Leonardo, considerando-o um diletante pouco confiável que começava centenas de coisas e não terminava nenhuma. Zombava abertamente dele, lembrando-lhe o fracasso da estátua equestre de esforço que nunca conseguiu fundir em bronze. Leonardo, por sua vez, considerava a arte de Michelangelo demasiado musculosa, grosseira, carente de profundidade intelectual. Dizia que suas figuras pareciam sacos de nozes. Esta rivalidade não favorecia Leonardo. O Papa e os cardeais davam preferência a Michelangelo. Enquanto Leonardo recebia apenas encomendas menores e insignificantes, pediam-lhe para desenvolver um novo método para cunhar moedas ou projetos para drenar pântanos. Seu gênio como engenheiro e cientista era valorizado, mas seu talento como pintor permanecia subaproveitado. Preserva-se uma anedota que ilustra vividamente sua situação. O Papa encomendou a Leonardo um pequeno quadro. Ao saber disso, o artista trancou-se imediatamente em seu ateliê e, em vez de pintar, começou a realizar experimentos químicos. Pôs-se a desenvolver um novo e especial verniz que deveria tornar as cores eternas. Quando o Papa soube que Leonardo havia começado a trabalhar no quadro, fabricando o verniz, exclamou com amargura: "Ai, este homem nunca terminará nada porque pensa no fim antes de começar." Os anos em Roma tornaram-se para Leonardo um tempo de desilusões. Ele afastava-se cada vez mais da pintura e mergulhava quase por completo em suas investigações científicas. Continuou com suas dissecções anatômicas, mas agora em segredo, temendo ser denunciado. Passava horas em seu ateliê, preenchendo seus cadernos com desenhos de espelhos para concentrar a energia solar. Realizava projetos de máquinas voadoras e estudos de hidráulica e geologia. Estudava a estrutura da asa de um pássaro, tentando desvendar o segredo do voo.
investigava os fósseis de conchas marinhas encontrados nas montanhas e chegou à genial conclusão de que essas montanhas tinham sido, outrora, o fundo do mar, refutando a teoria bíblica do dilúvio universal. Estava absorto na ciência, mas estava sozinho. Suas grandes ideias não encontravam apoio. Era considerado um excêntrico, um sonhador, quase um feiticeiro. Via como artistas jovens e enérgicos como Rafael copiavam suas próprias técnicas, seu esfumato, suas soluções composicionais e alcançavam um sucesso incrível, obtendo as encomendas que ele só podia sonhar. Roma, a cidade que deveria ter sido o auge de sua carreira, tornou-se o lugar onde sentiu com mais intensidade sua solidão e incompreensão. Sua época estava passando, chegava o tempo de outros gênios com outra energia e outra arte. E quando em 1516 chegou um convite da França, do jovem e ambicioso rei Francisco I, que desde a sua juventude era um apaixonado admirador da arte italiana e de Leonardo em particular, o velho mestre aceitou sem hesitar. Recolheu seus manuscritos, alguns de seus quadros favoritos, incluindo a Mona Lisa que nunca entregou, e abandonou a Itália para sempre, para passar os últimos anos de sua vida onde era valorizado, não pelo que podia fazer, mas por quem era. A travessia dos Alpes, no outono de 1516, foi um ato simbólico para Leonardo, que já tinha 64 anos, abandonava para sempre a Itália, o país que lhe dera a vida e a fama, mas que nunca conseguira compreender e aceitar totalmente o seu gênio. Dirigia-se à França, à corte do jovem rei Francisco I. Não era uma fuga, nem uma busca por trabalho, era um convite para uma aposentadoria honrosa. Francisco I era um apaixonado admirador do Renascimento italiano. Via em Leonardo não apenas um pintor ou um engenheiro, mas a encarnação viva do gênio, um semideus da arte e da ciência. Não esperava dele que cumprisse encomendas específicas, simplesmente queria ter este grande homem ao seu lado, aprender com ele, conversar com ele, tocar em sua sabedoria. Leonardo foi recebido com honras sem precedentes. O rei concedeu-lhe o título de primeiro pintor, engenheiro e arquiteto do rei, e atribuiu-lhe uma enorme pensão anual. Mas o mais importante foi que ele ofereceu o pequeno, mas acolhedor castelo de Clos-Lucerne, situado muito perto da residência real em Amboise. Segundo a lenda, existia até mesmo uma passagem subterrânea secreta entre os dois castelos, pela qual o jovem rei podia visitar o velho mestre a qualquer momento sem chamar a atenção. Pela primeira vez em muitos anos, Leonardo encontrou o que nunca tivera: total independência financeira, absoluta liberdade criativa e, acima de tudo, paz. Já não lhe era exigido que terminasse quadros com urgência ou que construísse máquinas de guerra. Sua única obrigação era ser Leonardo da Vinci. Os últimos 3 anos de sua vida no castelo de Clos-Lucerne foram cheios de uma atividade tranquila e contemplativa. Mal pintou novos quadros. Sua mão direita ficara paralisada após um derrame cerebral. Embora sendo canhoto pudesse continuar desenhando e escrevendo, suas forças já não eram as mesmas. Em vez disso, dedicou-se à tarefa principal de sua vida: pôr em ordem seu colossal arquivo científico e artístico. Junto a seu fiel discípulo Francesco Melzi, que o havia seguido da Itália, passava horas em seu ateliê, revisando as milhares de páginas de seus cadernos. Tentava agrupar suas notas dispersas por temas: anatomia, hidráulica, óptica, botânica, arquitetura, pintura. Sonhava em publicar, a partir dessas notas, uma grande enciclopédia do conhecimento humano. Ditava a Melzi explicações, fazia novos esboços, lapidava ideias antigas. Era um trabalho titânico, quase irrealizável, que não chegou a completar. O rei Francisco não o tratava com um respeito filial. Frequentemente, sem aviso prévio, visitava Clos-Lucerne e passava horas conversando com Leonardo. Discutiam de tudo: filosofia, astronomia, novos projetos arquitetônicos. A pedido do rei, Leonardo projetou os planos para o novo Palácio Real de Chambord e propôs planos para desviar os cursos dos rios e assim conectar o Loire e o Saône. Para Francisco não era um pintor da corte, mas um pai, como o próprio rei o chamava. Conserva-se uma famosa anedota contada pelo escultor Benvenuto Cellini, na qual Francisco I dizia que não acreditava que no mundo tivesse nascido outro homem que soubesse tanto quanto Leonardo. Nesses últimos anos, Leonardo continuou a levar consigo para toda parte seus 3 quadros favoritos, nunca totalmente terminados: Santa Ana, São João Batista e, claro, a Mona Lisa. Ele voltava a eles constantemente, aplicando finíssimas camadas de tinta, quase invisíveis, mudando algo, aprofundando as sombras, tornando o sorriso da Gioconda ainda mais enigmático.
Esses quadros eram seus eternos interlocutores, seu diário criativo. A saúde do velho mestre foi se deteriorando gradualmente. Ele saía cada vez menos de seu castelo, mas sua mente permaneceu lúcida e aguçada até o fim. Redigiu um testamento detalhado, dispondo de seus bens, seus quadros e, sobretudo, de seus inestimáveis manuscritos, que legou ao seu fiel discípulo Salai. Leonardo da Vinci morreu em 02/05/1519, aos 67 anos, em seu castelo de Clos-du-Cé. Segundo uma bela, embora provavelmente fictícia, lenda, ele morreu nos braços do próprio rei Francisco I, que havia ido visitar seu amigo. Ele foi enterrado na pequena igreja de um mosteiro em Amboise, mas durante as guerras de religião. Sua tumba, como muitas outras, foi profanada e seus restos se perderam. O homem, que tanto se esforçara para conhecer a estrutura do mundo, não teve sequer uma tumba própria, mas isso já não importava. Seu verdadeiro e imperecível legado, seus pensamentos, sua arte, sua insaciável curiosidade apenas começava seu longo caminho rumo à imortalidade. Quando Leonardo da Vinci faleceu, o mundo pareceu não compreender de imediato a magnitude da perda. Ele morreu longe de sua pátria. Suas obras principais estavam inacabadas, ocultas aos olhos do público, ou, como A Última Ceia, já começavam a se deteriorar. E seu maior tesouro, milhares de páginas de manuscritos com descobertas científicas e intuições geniais, ficou nas mãos de seu discípulo e, durante longos séculos, esteve praticamente perdido para o mundo. Parecia que a história o lembraria simplesmente como um dos grandes artistas de seu tempo, embora o mais enigmático. Mas o verdadeiro legado de Leonardo revelou-se como uma semente que, após permanecer centenas de anos sob a terra, de repente germinou com uma força incrível. Sua influência na pintura foi imediata e total. Artistas jovens como Rafael copiaram suas composições, sua técnica do esfumato, sua habilidade para transmitir a psicologia dos personagens. Ele sozinho praticamente mudou as regras do jogo. Depois dele, a arte já não podia ser simplesmente bela, devia ser inteligente, profunda. Cheia de significado e mistério, a Mona Lisa, ao passar para a coleção dos reis da França e depois para o Louvre, transformou-se de um simples retrato no principal mito cultural da civilização ocidental, em um eterno enigma que cada nova geração tenta decifrar à sua maneira. Mas seu legado como cientista revelou-se muito mais complexo e trágico. Seus desenhos anatômicos, adiantados a seu tempo em 200 ou 300 anos, nunca foram publicados. Se o mundo os tivesse visto no século XVI, toda a história da medicina poderia ter seguido um caminho diferente. Suas observações geológicas de que as montanhas um dia foram o fundo do mar foram redescobertas pela ciência somente no século XVIII. Seus projetos de máquinas voadoras, submarinos, paraquedas, automóveis, cavaleiros robóticos, tudo isso pareceu a seus contemporâneos meras fantasias extravagantes. E somente séculos depois, quando a ciência e a tecnologia finalmente alcançaram suas intuições, a humanidade compreendeu com assombro que este artista do século XV já havia desenhado o nosso mundo. Ele não foi um simples inventor, foi um profeta da era tecnológica. Mas talvez seu principal legado não sejam quadros ou projetos específicos, é o próprio método, a abordagem para conhecer o mundo. Leonardo foi a primeira pessoa que uniu de maneira tão consequente e apaixonada as duas grandes forças da mente humana, a arte e a ciência. Antes dele, o artista representava, o cientista descrevia. O filósofo refletia, Se Leonardo fazia tudo ao mesmo tempo, não via diferença entre a beleza de uma flor e a precisão de sua estrutura botânica. Para ele, o voo de um pássaro era ao mesmo tempo um milagre digno do pincel de um artista e um complexo problema de engenharia que devia ser resolvido. Ele nos ensinou o mais importante para compreender verdadeiramente algo. Primeiro, é preciso aprender a ver. Ver com atenção, com minúcia, sem preconceitos. Seus intermináveis esboços não eram apenas arte, eram sua forma de pensar, sua maneira de fazer perguntas à natureza e de receber suas respostas. E hoje, quando admiramos seus quadros, na realidade, não admiramos apenas a beleza. Admiramos o poder da mente humana, sua capacidade ilimitada para o conhecimento, sua insaciável curiosidade. Leonardo da Vinci não nos deixou apenas obras de arte, nos deixou o testamento mais importante. Nunca parem de perguntar por quê. E nesta simples pergunta reside o segredo não só do progresso científico, mas também da eterna juventude da alma. O seu corpo se decompôs há muito tempo, mas a sua mente, a sua curiosidade, o seu gênio continuam vivos em cada quadro, em cada desenho, em cada voo de um avião, em cada batimento do coração humano, cujo mistério tanto se esforçou para desvendar.